Você está perdendo a sua vida sem perceber. A cada minuto que passa, a cada hora que você desperdiça reclamando, a cada noite que você fecha os olhos carregando o peso da dúvida, algo precioso está escapando das suas mãos. E o mais assustador é que você nem consegue enxergar o que está acontecendo ao seu redor. Mas eu preciso que você preste muita atenção agora, porque o que eu vou compartilhar com você nos próximos minutos pode transformar completamente a direção da sua existência. Não estou falando de palavras vazias ou promessas baratas que evaporam com o vento. Estou falando de uma verdade tão poderosa que atravessa séculos e permanece inabalável mesmo quando tudo ao redor desmorona. Quando o ser humano olha para frente e enxerga apenas escuridão, quando todas as portas parecem seladas com cadeados invisíveis, quando o desespero começa a sussurrar que não existe mais saída, é exatamente nesse momento que algo extraordinário se move nos lugares celestiais. Deus nunca dorme. Ele observa cada lágrima que escorre pelo seu rosto no silêncio da madrugada. Ele conhece cada suspiro de angústia que você esconde atrás daquele sorriso forçado que você usa para enfrentar o mundo. E hoje, neste exato instante em que você está ouvindo estas palavras, ele decidiu intervir na sua história de uma forma que você jamais poderia imaginar. Eu sei que as coisas não têm sido fáceis. Eu sei que você acorda todos os dias vestindo uma armadura pesada de coragem fingida, tentando proteger aqueles que você ama de ver a sua dor verdadeira. Você trabalha, você luta, você se esforça além dos seus limites. E ainda assim, parece que as ondas da dificuldade nunca param de bater contra você. As contas se acumulam como montanhas intransponíveis. As pessoas que você achava que eram aliadas revelaram sua verdadeira face de inveja e falsidade. E no fundo do seu coração, uma pergunta ecoa com força cada vez maior. Até quando vou aguentar isso? Mas eu preciso que você entenda algo fundamental antes de continuarmos. Existe uma diferença enorme entre estar passando por uma tempestade e ser destruído por ela. A tempestade que você enfrenta agora não veio para te derrubar. Ela veio para revelar a força que você nem sabia que existia dentro de você. E mais importante ainda, ela veio para te preparar para receber algo tão grande que você ainda não tem capacidade de compreender completamente. Neste momento, eu quero que você faça algo muito simples, mas extremamente poderoso. Vá até os comentários deste vídeo e escreva com toda a convicção do seu coração: a minha virada está acontecendo agora. Não faça isso como um gesto mecânico ou automático. Faça isso como uma declaração de guerra contra tudo aquilo que tentou te derrubar. Faça isso como um grito de fé que atravessa as dimensões e alcança os ouvidos do Criador. Quando você escreve essa frase e a publica para que outros vejam, você está plantando uma semente no solo espiritual. E toda semente plantada com fé genuína produz frutos no tempo determinado. Amigos, se inscrevam no canal e deixem seu like. Isso vai ajudar muito a espalhar essa mensagem de esperança para mais pessoas que precisam ouvir. E agora que você declarou a sua fé diante do mundo visível e invisível, eu preciso te contar sobre algo que aconteceu há muito tempo, mas que carrega uma mensagem perfeitamente aplicável à sua situação atual. Imagine um povo inteiro cercado pela impossibilidade absoluta. De um lado, as águas profundas e revoltas de um mar que significava a morte certa para qualquer um que tentasse atravessá-lo. Do outro lado, um exército furioso e sedento por destruição, avançando com velocidade assustadora. Não havia montanhas para escalar, não havia florestas para se esconder, não havia absolutamente nenhuma rota de fuga visível aos olhos humanos. O desespero tomou conta de cada coração. Mães abraçavam seus filhos com força, achando que aqueles seriam os últimos momentos juntos. Homens fortes tremiam diante da realidade cruel que se apresentava. Tudo, absolutamente tudo, indicava que a história terminaria em tragédia naquele dia. Mas então algo extraordinário aconteceu. O mesmo Deus que está ouvindo você agora
decidiu agir de uma forma que desafiava todas as leis da natureza e toda a lógica humana. As águas que representavam a morte se abriram em duas paredes gigantescas, revelando um caminho seco e seguro exatamente onde só existia perigo. O impossível se tornou possível. A destruição se transformou em salvação. E aquele povo que minutos antes estava condenado atravessou para o outro lado completamente livre, enquanto seus inimigos eram engolidos pelas mesmas águas que pretendiam usar para matá-los. Por que estou te contando isso? Porque esse mesmo Deus poderoso e fiel está olhando para a sua situação neste exato momento. Ele vê o mar de problemas financeiros que parece impossível de atravessar. Ele vê os inimigos ocultos que perseguem você com inveja e maldade. Ele vê as portas trancadas que você tem tentado abrir com suas próprias forças. E assim como ele fez naquele dia distante, ele está prestes a abrir um caminho onde você só enxerga obstáculos. As correntes que tentaram amarrar o seu destino estão sendo quebradas uma por uma enquanto você ouve estas palavras. A oração que vamos fazer juntos é como aquela vara antiga que dividiu as águas. Ela vai separar você dos seus problemas. Vai criar uma distância intransponível entre você e tudo aquilo que o inimigo planejou contra a sua vida. Você não precisa ter medo do que está à sua frente. O mesmo Deus que fez brotar água cristalina de uma rocha dura no meio do deserto mais escaldante, vai fazer surgir provisão abundante onde tudo parece seco e morto na sua jornada. Mas existe algo que você precisa sentir agora, antes de continuarmos para o próximo passo da nossa jornada espiritual. Feche os seus olhos por um momento e permita-se sentir uma brisa suave e quente entrando pela sua casa, pelo seu quarto, pelo lugar onde você está agora. Essa brisa carrega a presença do Espírito Santo. Ela está varrendo toda a energia pesada, toda a opressão, toda a maldade que tentou se instalar na sua mente e nos seus negócios. Sinta essa limpeza acontecendo. Sinta o peso sendo retirado dos seus ombros. E prepare o seu coração, porque o que está prestes a ser revelado vai mudar completamente a forma como você enxerga a sua situação. A justiça do céu está descendo sobre você neste exato segundo. Não amanhã, não na próxima semana, não quando as circunstâncias melhorarem. Agora. Enquanto você escuta cada palavra que sai desta mensagem, algo está sendo movido nas dimensões invisíveis a seu favor. Mas para que você possa receber completamente aquilo que está sendo preparado, eu preciso compartilhar com você uma verdade que vai atravessar o seu coração como uma espada afiada. Abra agora os ouvidos da sua alma para receber a palavra viva e poderosa do Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Pare e pense nisso por um momento. O mesmo Deus que criou as estrelas, que formou os oceanos, que deu vida a cada criatura que respira, esse mesmo Deus está pessoalmente envolvido na sua situação. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. Você entendeu o que acabou de ouvir? Enquanto você passa noites em claro, revirando na cama, preocupado com as contas, com as traições, com as portas fechadas, o seu Deus está completamente acordado trabalhando a seu favor. Eis que não dormitará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Sinta o peso dessas palavras entrando na sua mente e no seu coração. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Desde agora e para sempre. Isso significa que a proteção não é temporária. Não é um escudo que aparece e desaparece conforme as circunstâncias. É uma muralha permanente, eterna, inabalável ao redor da sua vida, da sua casa, da sua família, dos seus negócios. Mas eu sei que mesmo ouvindo essas promessas poderosas,
existe uma parte de você que ainda carrega dúvidas. Existe uma voz no fundo da sua mente que sussurra que talvez isso funcione para outras pessoas, mas não para você. Que os seus erros foram grandes demais, que as suas falhas são imperdoáveis, que você não merece receber nada de bom. Eu conheço essa voz. Ela já tentou me destruir também. Ela usa as suas memórias mais dolorosas como armas contra você. Ela te lembra de cada vez que você caiu, de cada vez que você falhou, de cada vez que você tomou a decisão errada. Mas hoje eu preciso te revelar algo que vai silenciar essa voz para sempre. Você não está sendo abençoado por causa do que você fez ou deixou de fazer. Você está sendo abençoado porque existe um Pai nos céus que te ama com um amor que não depende do seu desempenho. Um amor que não diminui quando você falha. Um amor que não precisa ser conquistado porque já foi dado gratuitamente. E esse amor está envolvendo você agora como um manto de proteção impenetrável. Cada palavra de maldição que foi lançada contra você está sendo anulada. Cada olhar de inveja que foi direcionado ao seu progresso está perdendo todo o seu poder. Cada armadilha que foi preparada no seu caminho está sendo desarmada por mãos invisíveis que trabalham incansavelmente a seu favor. Mas ainda existe algo que você precisa ouvir antes de prosseguirmos. Eu sei exatamente quem você é quando ninguém está olhando. Eu sei da máscara que você coloca todas as manhãs antes de enfrentar o mundo. Aquele sorriso que você usa como escudo para que ninguém perceba as rachaduras no seu interior. Você diz que está tudo bem quando perguntam. Você responde que está ótimo quando alguém demonstra preocupação. Mas a verdade é que por dentro você está travando uma batalha silenciosa que ninguém consegue enxergar. O peso das responsabilidades esmaga os seus ombros dia após dia. As contas chegam sem piedade, uma atrás da outra, como ondas que não param de bater contra você. E o pior não são nem as dificuldades financeiras. O pior é descobrir que pessoas que você considerava verdadeiros amigos carregavam inveja escondida no coração. Gente que sorria na sua cara enquanto torcia pela sua queda nos bastidores. Gente que fingia te apoiar enquanto espalhava veneno sobre o seu nome quando você virava as costas. Essa descoberta dói mais do que qualquer problema material, porque atinge diretamente a sua capacidade de confiar. E quando a confiança é ferida, tudo ao redor parece perder a cor. Mas eu preciso que você entenda algo fundamental sobre essas pessoas. A inveja que elas sentem não é um reflexo do seu fracasso. É um reflexo do seu potencial. Ninguém inveja quem está no fundo do poço. Ninguém sente ciúmes de quem não representa nenhuma ameaça. Se existe gente torcendo contra você, é porque existe algo em você que brilha forte o suficiente para incomodar a mediocridade alheia. E essa luz que existe dentro de você não foi colocada lá por acaso. Ela foi plantada pelo próprio Criador com um propósito específico. Um propósito que vai muito além do que você consegue imaginar agora. As noites em claro que você tenha enfrentado, deitado no escuro olhando para o teto enquanto a ansiedade aperta o seu peito, essas noites estão contadas. A angústia que rouba o seu sono e transforma as madrugadas em campos de batalha mental, essa angústia está com os dias contados. Eu não estou falando de pensamento positivo vazio ou de técnicas de autoajuda que funcionam por alguns dias e depois perdem o efeito. Estou falando de uma transformação real, profunda e permanente que está prestes a acontecer na sua vida. O guarda de Israel não dorme. Enquanto você tenta descansar o corpo exausto, ele está trabalhando. Enquanto você fecha os olhos tentando escapar da realidade por algumas horas, ele está movendo peças no tabuleiro da sua existência, preparando encontros que vão mudar a sua trajetória, fechando portas que pareciam boas, mas levariam você para abismos, abrindo caminhos que você nem sabia que existiam. E tudo isso acontece no silêncio, longe dos seus olhos, mas perfeitamente visível aos olhos daquele que te guarda. Agora eu preciso que você faça algo muito importante.
Vá aos comentários e escreva com toda a força do seu coração: o meu guardião não dorme e a minha vitória está garantida. Quando você declarar isso publicamente, estará firmando um pacto espiritual. Estará anunciando ao mundo visível e invisível que você não está mais lutando sozinho. E o que vai acontecer depois dessa declaração é algo que você precisa ouvir com muita atenção. Pare agora de carregar o mundo nas suas costas. Eu sei que você foi ensinado a ser forte. Eu sei que desde cedo você aprendeu que chorar é fraqueza e que pedir ajuda é vergonha. Você construiu muros ao redor do seu coração para que ninguém pudesse ver as suas feridas. Você engoliu gritos de dor e os transformou em silêncio. Você secou lágrimas antes que elas pudessem escorrer pelo seu rosto, porque acreditava que precisava ser o pilar inabalável para todos ao seu redor. Mas essa armadura que você veste todos os dias está te sufocando. Esse peso que você carrega sozinho está quebrando os seus ossos por dentro. E a verdade mais dolorosa é que enquanto você tenta ser forte para os outros, não sobra força nenhuma para você mesmo. Chegou o momento de entregar essa batalha. Não nas mãos de outro ser humano que também é limitado e falho como você, mas nas mãos do Senhor dos Exércitos, aquele que comanda legiões celestiais e que tem poder absoluto sobre toda circunstância que tenta te destruir. Você não foi criado para lutar sozinho, usando apenas suas forças humanas que se esgotam a cada dia. Você foi criado para caminhar lado a lado com um Deus que nunca se cansa, que nunca enfraquece, que nunca perde uma batalha sequer. A maldade dos homens que você tem enfrentado não tem poder para ultrapassar o escudo de fogo que está sendo colocado ao seu redor neste momento. Aqueles que tramaram contra você nas sombras, que cavaram buracos esperando que você caísse, que espalharam mentiras sobre o seu nome, esses mesmos cairão nas armadilhas que prepararam. A justiça divina não falha. Ela pode demorar aos olhos humanos, mas quando chega, é completa e irreversível. Cada olhar de inveja que foi lançado contra o seu progresso está perdendo força agora. Cada palavra de maldição que foi pronunciada contra a sua família está sendo devolvida à origem. Cada energia negativa que tentou se instalar na sua casa está sendo expulsa por uma força muito maior do que qualquer coisa que existe neste mundo material. Você não precisa revidar. Você não precisa se vingar. Você não precisa gastar a sua energia tentando provar nada para quem já decidiu não acreditar em você. A sua única responsabilidade é continuar caminhando na direção que Deus está te guiando. O resto será feito por mãos invisíveis que trabalham incansavelmente a seu favor. As correntes da limitação que tentaram amarrar os seus pés estão sendo quebradas agora. A miséria que tentou se estabelecer como parte permanente da sua história está sendo arrancada pela raiz. O fracasso que o inimigo decretou sobre a sua vida está sendo anulado por um decreto muito mais poderoso vindo diretamente do trono celestial. Mas eu preciso que você faça uma declaração agora. Vá aos comentários e escreva com toda a autoridade: eu entrego a minha batalha nas mãos de Deus e a minha vitória é certa. Ao fazer isso, você está oficialmente transferindo o controle da situação para aquele que realmente tem poder para mudar tudo. E agora que você entregou essa batalha, algo muito poderoso precisa acontecer. Nós vamos entrar juntos em uma oração que vai quebrar estruturas invisíveis que estavam bloqueando o seu avanço há tempo demais. Não é uma oração qualquer feita com palavras vazias. É um clamor que vai atravessar dimensões e alcançar diretamente o coração do Pai. Antes de começarmos, eu preciso que você entenda algo. A oração não é um ritual religioso sem significado. A oração é a arma mais poderosa que existe no universo. É a chave que abre portas que nenhuma força humana consegue abrir. É o fogo que derrete correntes que pareciam impossíveis de quebrar. E quando essa oração é feita com fé genuína, montanhas se movem, mares se abrem
e o impossível se torna realidade. Senhor meu Deus, Criador de tudo o que existe no céu e na terra, eu me coloco diante de Ti neste momento com o coração completamente aberto. Tu conheces cada detalhe da minha vida. Tu vês as lutas que eu enfrento quando ninguém está olhando. Tu sentes a dor que eu escondo atrás do meu sorriso. Nada está oculto aos teus olhos, e por isso eu não preciso fingir na tua presença. Eu venho a ti cansado, Pai. Cansado de lutar contra forças que parecem maiores do que eu. Cansado de enfrentar a falsidade daqueles que eu achava que eram meus aliados. Cansado de ver portas se fechando na minha cara quando eu mais precisava que elas se abrissem. Mas hoje eu escolho parar de lutar com as minhas próprias forças e entregar tudo nas tuas mãos poderosas. Eu clamo agora por livramento completo. Livra-me de toda pessoa que carrega inveja disfarçada de amizade. Afasta do meu caminho aqueles que sorriem na minha presença, mas tramam a minha queda na minha ausência. Revela as intenções ocultas de quem se aproxima de mim com segundas intenções. Dá-me olhos espirituais para enxergar além das máscaras e discernir quem realmente merece ocupar espaço na minha vida. Levanta a tua justiça contra todo inimigo visível e invisível que se colocou contra mim. Não por vingança, Senhor, mas por justiça. Que cada armadilha preparada para os meus pés se volte contra quem a preparou. Que cada palavra de maldição pronunciada contra mim retorne à sua origem com o dobro da força. Que cada trabalho de maldade feito para me destruir seja completamente anulado pelo poder do teu nome. Eu clamo agora sobre as minhas finanças, Pai. Tu sabes da seca que tem assolado a minha vida material. Tu conheces cada conta que tira o meu sono, cada dívida que parece impossível de pagar, cada dia que eu me pergunto como vou conseguir sustentar aqueles que dependem de mim. Mas eu sei que tu és o Deus da provisão. Tu alimentaste um povo inteiro no deserto. Tu multiplicaste pães e peixes para multidões. E eu creio que tu podes fazer brotar abundância onde hoje só existe escassez. Mas existe algo mais que eu preciso pedir, e isso não pode esperar. Abre as portas que foram trancadas na minha cara, Senhor. Tu sabes de cada oportunidade que me foi negada injustamente, cada emprego que eu merecia, mas não consegui. Cada negócio que parecia certo, mas desmoronou no último momento. Cada porta que eu bati com esperança e que se fechou com violência diante dos meus olhos. Mas eu sei que quando tu decides abrir uma porta, nenhum homem, nenhum sistema, nenhuma circunstância tem poder para fechá-la. Por isso eu clamo agora por portas novas. Portas que eu nem sabia que existiam. Oportunidades que vão surgir de lugares completamente inesperados. Caminhos que vão se abrir onde antes só havia muros intransponíveis. Eu clamo por trabalho digno, que valorize o meu esforço e recompense a minha dedicação. Eu clamo por um negócio próprio, abençoado, que prospere e cresça sob a tua proteção. Eu clamo por recursos financeiros que chegarão de fontes que eu jamais poderia imaginar, resolvendo as dívidas que tiravam o meu sono e trazendo fartura onde havia escassez. Pai, eu também clamo pela minha saúde. Tu conheces o meu corpo cansado, que já não responde como antes. Tu sentes a minha mente exausta de tanto pensar, de tanto se preocupar, de tanto carregar peso que não era meu para carregar. Cura-me por dentro e por fora. Restaura as minhas forças físicas. Acalma a minha mente agitada. Liberta-me da insônia que transforma as minhas noites em batalhas. Afasta de mim a ansiedade que aperta o meu peito e rouba o meu ar. Dá-me o sono tranquilo dos justos, aquele descanso profundo que restaura a alma e renova as energias para o dia seguinte. Estende a tua mão poderosa sobre a minha família, Senhor. Protege o meu cônjuge de todo mal visível e invisível. Guarda os meus filhos por onde quer que eles andem. Fortalece os meus pais e dá-lhes saúde e paz nos seus dias.
Que a minha casa seja um santuário de harmonia, onde a tua presença habita permanentemente. Que todo espírito de divisão, de briga, de desentendimento seja expulso do nosso meio. Que o amor seja a fundação sobre a qual construímos cada dia juntos. Agora eu declaro com toda a autoridade que me foi dada como filho do Rei dos Reis. Toda inveja que foi lançada contra mim perde o poder agora. Toda maldição pronunciada contra a minha família é anulada pelo sangue do Cordeiro. Toda energia negativa que tentou se instalar nos meus negócios é expulsa neste momento. Eu não sou órfão vagando por este mundo sem proteção. Eu sou herdeiro de um reino que não tem fim. E como herdeiro, eu tenho direitos que nenhum inimigo pode roubar. Mas existe uma declaração que precisa sair da sua boca agora. Vá aos comentários e escreva estas palavras com toda a força do seu espírito. Eu sou livre de toda maldição e caminho em vitória. Esta declaração não é apenas um texto na internet. É uma arma espiritual que está quebrando correntes enquanto você digita cada letra. O mundo invisível está ouvindo a sua voz. Os anjos estão registrando a sua fé. E as forças das trevas estão recuando diante da sua autoridade como filho do Deus vivo. As correntes que tentaram prender os seus pés estão caindo agora. Os grilhões que tentaram imobilizar as suas mãos estão se partindo em pedaços. A prisão de limitação onde o inimigo tentou te confinar está sendo demolida tijolo por tijolo. Você não nasceu para viver rastejando, implorando por migalhas, aceitando menos do que merece. Você foi criado para a abundância, para a vitória, para uma vida plena que transborda bênçãos não apenas para você, mas para todos ao seu redor. A miséria nunca foi e nunca será a sua herança. A derrota não está escrita no seu destino. O fracasso não é o seu endereço permanente. Tudo isso eram mentiras que o inimigo sussurrou no seu ouvido durante anos, tentando te convencer de que você não era digno de receber coisas boas. Mas essas mentiras estão sendo expostas agora pela luz da verdade. Você é digno, você é capaz, você é merecedor de tudo aquilo que Deus preparou para os que o amam. E a partir deste momento, você vai começar a caminhar diferente. Vai falar diferente, vai pensar diferente. Porque algo mudou no seu interior que vai refletir em toda a sua realidade exterior. As pessoas vão notar que existe algo novo em você. Vão perguntar o que aconteceu. E você vai saber que foi este momento de encontro com o Pai que transformou tudo. Agora eu preciso que você prepare o seu coração para o próximo passo. Porque tudo o que fizemos até agora foi apenas preparação para algo ainda maior que está por vir. Nós quebramos correntes, nós declaramos vitória, nós clamamos por provisão e proteção. Mas existe uma área da sua vida que ainda precisa ser tocada. Uma área que talvez seja a mais sensível de todas. Uma área onde as feridas são tão profundas que você nem consegue falar sobre elas em voz alta. Eu estou falando das suas emoções. Daquelas cicatrizes invisíveis que ninguém vê, mas que doem todos os dias. Daquelas memórias que você tenta esquecer, mas que insistem em voltar nos momentos mais inesperados. É exatamente aí que nós vamos entrar agora. Feche os olhos agora e não tenha medo do que vai encontrar lá dentro. Eu sei que você evita esse momento de silêncio porque é exatamente quando as vozes internas ficam mais altas. Quando as memórias que você tanto tenta empurrar para o fundo voltam com força total. Quando a dor que você esconde do mundo inteiro se manifesta sem piedade. Mas hoje nós vamos enfrentar isso juntos. Você não está sozinho nesta jornada ao interior de si mesmo. Respire fundo agora. Deixe o ar entrar nos seus pulmões lentamente, preenchendo cada espaço vazio. Segure por um momento. E depois, solte, expulsando junto com o ar toda a tensão acumulada no seu corpo. Faça isso mais uma vez. Inspire paz. Expire ansiedade. Inspire esperança. Expire medo. Agora eu quero que você visualize algo muito específico.
Imagine uma luz dourada e quente descendo diretamente do céu. Essa luz atravessa o teto do lugar onde você está. Ela encontra o topo da sua cabeça e começa a penetrar suavemente. Sinta o calor reconfortante dessa luz entrando no seu corpo. Ela não machuca. Ela não queima. Ela aquece da forma mais gentil que você já experimentou. Essa luz está descendo agora pela sua cabeça, iluminando cada pensamento sombrio que habita a sua mente. Aquelas preocupações constantes que não te deixam em paz estão sendo dissolvidas por esse brilho celestial. Os pensamentos negativos que se repetem em loop infinito estão perdendo força diante dessa presença luminosa. A luz continua descendo pelo seu pescoço, relaxando cada músculo tenso que carrega o peso das suas responsabilidades. Ela alcança os seus ombros, derretendo aquela rigidez que você nem percebia que existia até agora. Sinta o alívio enquanto anos de tensão acumulada simplesmente se desfazem. Agora a luz está entrando no seu peito. Este é o lugar mais importante. É aqui que você guarda as suas maiores dores. É aqui que as feridas mais profundas estão escondidas. Permita que essa luz alcance cada canto do seu coração. Aquela mágoa antiga que você carrega de alguém que te machucou profundamente está sendo tocada agora. Aquela rejeição que você sofreu e que moldou a forma como você se vê está sendo curada. Aquela traição que destruiu a sua capacidade de confiar está sendo restaurada neste momento. A luz continua o seu caminho pelo seu estômago, onde a ansiedade costuma se manifestar com força. Aquele aperto que você sente quando as preocupações tomam conta está sendo dissolvido. Ela desce pelas suas pernas, alcança os seus pés e finalmente você está completamente envolvido por essa presença luminosa do Espírito Santo. Agora, neste estado de paz profunda, eu preciso que você faça algo muito importante. Eu preciso que você perdoe. Eu sei que essa palavra dói. Eu sei que a sua mente imediatamente trouxe o rosto de alguém que te feriu de forma que você achava imperdoável. Alguém que traiu a sua confiança. Alguém que usou a sua bondade contra você. Alguém que te abandonou quando você mais precisava. Alguém que te humilhou, te rejeitou, te machucou de formas que ainda ardem até hoje. Mas eu preciso que você entenda uma verdade libertadora. O perdão não é um presente que você dá para quem te feriu. O perdão é a chave que abre a porta da prisão onde você mesmo está trancado. Enquanto você segura a mágoa, quem sofre é você. Enquanto você alimenta o ressentimento, quem adoece é você. A pessoa que te machucou pode estar vivendo a vida dela tranquilamente enquanto você carrega o peso do que ela fez. Isso não é justo, mas é a realidade. Por isso, o perdão não é sobre justiça, é sobre liberdade. Neste momento, eu te convido a soltar. Deixa ir embora. Você não precisa continuar carregando esse peso que não é seu. Perdoe aquela pessoa. Não porque ela merece, mas porque você merece paz. Você merece dormir tranquilo. Você merece acordar leve. Você merece viver sem essa âncora presa aos seus pés. Diga dentro do seu coração: eu escolho perdoar. Eu libero essa pessoa da dívida que ela tinha comigo. Eu me liberto da prisão que essa mágoa criou ao meu redor. Sinta agora como se uma cachoeira de água cristalina estivesse lavando a sua alma por dentro. As folhas secas da amargura estão sendo levadas para longe. A poeira do ressentimento está sendo removida. O que resta é um coração limpo, renovado, pronto para receber coisas novas. Doce Espírito Santo, eu te convido neste momento a assumir o controle das minhas emoções. Tu conheces cada ferida escondida no meu interior. Tu vês as cicatrizes que eu nem sabia que existiam. Sopra o teu vento restaurador sobre cada área machucada. Cura o que está quebrado. Restaura o que foi destruído. Reconstrói o que o inimigo tentou demolir. Quando a velha ansiedade tentar bater novamente na porta do meu coração nos próximos dias, que ela encontre a casa ocupada pela tua presença. Quando a tristeza tentar me visitar nas madrugadas solitárias,
Que ela encontre um guardião de luz protegendo a minha mente. Eu não quero mais caminhar guiado pelos meus próprios medos e inseguranças. Eu escolho ser guiado pela tua sabedoria perfeita. E agora que a cura emocional começou, existe algo ainda mais profundo que precisa ser estabelecido na sua vida. O inimigo tem um plano muito específico para destruir você. E esse plano depende de uma única coisa: que você tome decisões erradas nos momentos mais importantes. Ele sabe que não pode te derrotar diretamente. Ele sabe que você tem proteção divina. Então a estratégia dele é muito mais sutil e perigosa. Ele vai colocar na sua frente portas que parecem maravilhosas, mas que levam direto para abismos. Ele vai apresentar caminhos fáceis que terminam em destruição. Ele vai usar pessoas encantadoras que, na verdade, são armadilhas disfarçadas. Por isso, eu preciso te dar algo que vai te proteger pelo resto da sua vida. Eu estou falando de discernimento espiritual. A capacidade de olhar para uma situação e saber imediatamente se ela vem de Deus ou se é uma cilada do inimigo. A habilidade de ouvir a voz mansa e suave do Espírito Santo, mesmo quando o barulho do mundo tenta abafar essa voz. Quantas vezes você tomou uma decisão que parecia certa na hora e depois descobriu que foi o maior erro da sua vida? Quantas vezes você confiou em alguém que se mostrou completamente diferente do que aparentava ser? Quantas vezes você entrou por uma porta que parecia aberta por Deus, mas que na verdade era uma armadilha preparada pelo inimigo? Isso aconteceu porque você estava navegando sem bússola, tomando decisões baseadas apenas no que os seus olhos físicos podiam ver. Mas a partir de agora isso muda. Espírito Santo, eu te peço neste momento que afies o meu discernimento como uma espada de 2 gumes. Dá-me olhos espirituais para enxergar além das aparências. Dá-me ouvidos atentos para captar a tua voz, mesmo no meio do caos. Quando uma oportunidade aparecer na minha frente, revela-me se ela foi aberta pelas tuas mãos ou se é apenas uma isca brilhante com um anzol escondido. Quando uma pessoa se aproximar de mim com palavras doces, mostra-me as verdadeiras intenções do coração dela. Eu sei que os caminhos do mundo são largos e parecem confortáveis, mas terminam em destruição. Eu sei que os teus caminhos muitas vezes são estreitos e difíceis, mas levam à vida verdadeira e eterna. Ensina-me a escolher sempre o teu caminho, mesmo quando a minha carne gritar por conforto imediato. Ensina-me a esperar o teu tempo, mesmo quando a ansiedade tentar me empurrar para decisões precipitadas. Ensina-me a dizer não para o que parece bom, mas não é de ti, e a dizer sim para o que parece difícil, mas está dentro da tua vontade perfeita. A partir deste momento, eu declaro que a minha mente está renovada. As lentes através das quais eu enxergo o mundo foram trocadas. Eu não vejo mais apenas com olhos humanos limitados. Eu vejo com a perspectiva do céu. O meu passado está completamente perdoado. As correntes que me prendiam ao que eu fui foram quebradas. Eu não sou mais definido pelos meus erros de ontem. Eu sou definido pelo que Deus está fazendo em mim hoje e pelo que Ele preparou para o meu amanhã. As minhas emoções, que antes eram como um barco à deriva no meio da tempestade, agora estão ancoradas na rocha inabalável da presença divina. A paz que invadiu o meu coração não é a paz frágil que o mundo oferece e que desaparece ao primeiro sinal de problema. É a paz que ultrapassa todo o entendimento humano. Aquela paz que permanece firme, mesmo quando tudo ao redor está desmoronando. A graça do Pai me envolve neste momento como um manto de proteção impenetrável. Como um cobertor quente em uma noite gelada de inverno. Eu descanso agora debaixo das asas do Altíssimo, no lugar mais seguro que existe em todo o universo. Mas eu preciso te dar uma instrução muito importante para os dias que virão, porque a nossa mente humana é frágil e traiçoeira. Quando as dificuldades voltarem a bater na sua porta, e elas vão voltar porque essa é a natureza da vida nesta terra, a tendência natural é esquecer tudo o que você está sentindo neste momento.
A paz que você experimenta agora pode parecer uma lembrança distante quando a próxima tempestade chegar. A fé que está ardendo no seu peito pode parecer apenas brasas fracas quando o vento do desânimo soprar. Por isso eu quero que você comece hoje mesmo a criar um registro da sua jornada com Deus. Pegue um caderno simples e transforme-o no seu diário de oração. Escreva nele todos os dias. Registre as suas conversas com o Pai. Anote os seus pedidos mais urgentes. Descreva os seus medos mais profundos. E, principalmente, documente cada vitória que o Senhor te conceder. Cada porta que se abrir. Cada provisão que chegar. Cada livramento que você experimentar. Este diário será a sua bússola espiritual nos momentos de escuridão. Quando as dúvidas tentarem te convencer de que Deus te abandonou, você vai abrir aquelas páginas e encontrar prova concreta da fidelidade divina. Você vai ler com seus próprios olhos os testemunhos escritos pela sua própria mão. E vai se lembrar de que o mesmo Deus que te sustentou ontem é o Deus que vai te sustentar amanhã. Mas ainda existe um nível de fé que nós precisamos acessar antes de encerrar este encontro. O milagre que você precisa já foi liberado do céu antes mesmo de você pedir. Essa é a verdade mais poderosa que você vai ouvir hoje. Enquanto você ainda estava formulando as palavras da sua oração, enquanto as lágrimas ainda estavam se formando nos seus olhos, enquanto o suspiro de desespero ainda estava preso na sua garganta, Deus já tinha despachado a resposta em sua direção. Nós vamos agora entrar no nível mais elevado da fé que existe, a gratidão profética. Isso não é para iniciantes. Isso não é para aqueles que precisam ver para crer. Isso é para os verdadeiros filhos da promessa que celebram a vitória antes dela se manifestar no mundo físico, que cantam hinos de alegria enquanto as paredes da prisão ainda estão de pé, que dançam de gratidão enquanto o mar vermelho ainda não se abriu. Eu sei que parece loucura para a mente natural. Como agradecer por algo que você ainda não recebeu? Como celebrar uma vitória que os seus olhos ainda não viram? Mas é exatamente assim que funciona o reino espiritual. A fé é a certeza daquilo que se espera, a convicção de realidades que não se veem. Quando você agradece antecipadamente, você está enviando uma mensagem poderosa para o universo. Você está declarando que confia no Pai, independente das circunstâncias. Você está provando que a sua fé não depende de evidências físicas. E essa atitude move o coração de Deus de uma forma que nada mais consegue mover. Senhor, eu te agradeço agora pelas respostas que já estão a caminho. Eu te agradeço pela porta de emprego que vai se abrir nos próximos dias. Eu te agradeço pelo negócio que vai prosperar além das minhas expectativas. Eu te agradeço pela dívida que será quitada de forma sobrenatural. Eu te agradeço pelo recurso financeiro que chegará de uma fonte completamente inesperada. Eu te agradeço pela cura que já começou a fluir no meu corpo e na minha mente. Ainda que os meus olhos naturais só vejam deserto agora, o meu espírito já escuta o som da chuva abundante se aproximando. Ainda que as circunstâncias gritem que é impossível, a minha fé declara que para ti nada é impossível. Eu escolho celebrar antes de ver. Eu escolho agradecer antes de receber. Eu escolho cantar antes do amanhecer. Porque eu sei que a tua palavra nunca volta vazia. O que tu prometeu, tu vais cumprir. E o que tu começaste em mim, tu vais completar. E agora, para selar este encontro divino que tivemos hoje, eu vou liberar sobre a sua vida a bênção sacerdotal que atravessa milênios. Essa não é uma bênção comum. É a mesma bênção que foi pronunciada sobre gerações de fiéis. As mesmas palavras que caíram sobre reis e profetas. O mesmo poder que transformou histórias impossíveis em testemunhos gloriosos. Abra o seu coração completamente para receber o que está sendo derramado sobre você agora. Que o Senhor te abençoe abundantemente e te guarde de todo o mal visível e invisível. Que Ele faça resplandecer o seu rosto luminoso sobre ti e tenha imensa misericórdia da tua vida.
Que o Senhor levante o seu olhar majestoso sobre ti e te conceda a paz verdadeira que o mundo não conhece e não pode dar. A partir deste momento, você não é mais o mesmo. Algo mudou no seu interior que vai transformar toda a sua realidade exterior. Você não caminha mais como um sobrevivente assustado que mal consegue se manter de pé. Você marcha como um guerreiro vitorioso, completamente blindado contra toda a armadilha do inimigo. A coroa da vitória já está sobre a sua cabeça, mesmo que os outros ainda não possam ver. O manto da autoridade já está sobre os seus ombros, mesmo que você ainda não sinta todo o seu peso. O dia 27 de março ficará marcado para sempre como o momento em que a sua história mudou de direção. O dia em que você parou de apenas sobreviver e começou a viver de verdade. A verdade que eu quero deixar gravada no seu coração é simples, mas transformadora. Você nunca esteve sozinho. Mesmo nos momentos mais escuros, mesmo quando parecia que todos tinham te abandonado, havia um Pai nos céus que nunca tirou os olhos de você. E agora que você sabe disso, a pergunta que fica é esta: o que você vai fazer com tudo o que recebeu hoje? Vai deixar essas palavras evaporarem como tantas outras que você já ouviu? Ou vai permitir que elas transformem definitivamente a sua caminhada? Escreva nos comentários qual foi a parte desta mensagem que mais tocou o seu coração. Se este encontro trouxe luz para a sua escuridão, deixe o seu like e inscreva-se no canal para que mais pessoas sejam alcançadas por esta mensagem de esperança. Vá em paz. Vá com a força do Espírito Santo. E vá para vencer todas as batalhas que ainda estão por vir.